Olá, gente querida, que prazer voltar aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus com você, através aqui do Torpedo 365. E eu vou pedir que você compartilhe também o vídeo de hoje, né, com as pessoas que você ama, porque com certeza o vídeo vai trazer benefício para alguém, tá bom? E essas ações suas ajudam a gerar engajamento no canal e fazer com que os vídeos cheguem até mais pessoas. O capítulo 15 de 1 Coríntios é a base para a nossa reflexão de hoje, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, cristãos de Corinto, uma cidade grega. E o capítulo 15, Paulo está tratando do assunto da ressurreição. Ressurreição de mortos. Algo que é inconcebível pela ciência, né? Como é que um morto pode ressuscitar? Se a gente for pensar num aspecto, numa dimensão da lógica, realmente não tem lógica nenhuma um morto ressuscitar, né? Se a gente for pensar no aspecto de que se uma pessoa morreu há 1 hora, meia hora, 2 horas e ele ressuscita, ele pode ressuscitar, Jesus ressuscitou pessoas nessas circunstâncias, já foge da lógica científica, da lógica humana. Se a gente pensar na morte de Lázaro, que fazia 4 dias que tinha morrido, e Jesus o chamou de volta à vida, Lázaro já estava num processo, considerando o calor do Oriente, né? Ele estava num processo avançado de decomposição. Jesus o resgatou, o trouxe de volta à vida. Isso foge ainda mais da lógica humana. Se a gente for pensar na volta de Jesus, os mortos ressuscitando, mortos que viveram há dezenas, centenas, milhares de anos, mas que viveram e morreram em Cristo, de repente tudo se junta, né? As suas células, as partículas que compõem esse corpo se juntam, se reúnem, volta a ser um corpo vivo. Ainda é muito mais ilógico, foge muito mais da lógica humana. Eu me lembro uma vez, sabe, que eu perdi um grande amigo meu. Ele foi assassinado. E a irmã dele, certo dia, me disse: Antônio, eu até estava propensa a acreditar na ressurreição. Mas quando nós abrimos o túmulo da família, né, o jazigo lá da família, para colocar o corpo do meu irmão, e eu vi ali os ossos do meu pai, eu fiquei pensando, não é possível, né? Uma pessoa que morreu não ressuscita. E se você for pensar pela lógica humana, é um negócio muito inconcebível mesmo, né? Agora, o que Paulo fala a respeito disso, desse tema da ressurreição? Ele começa o capítulo 15 falando, né? Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. E ele começa a falar da ressurreição, né? E no versículo 12 ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos? É uma pergunta que ele está fazendo. Se está sendo pregado por nós, apóstolos, que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? E aí ele continua: se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se não há ressurreição dos mortos, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E inútil também é a nossa fé. Olha só que coisa interessante. Você acredita em Deus, né? Você acredita em Deus. Se você acredita num Deus criador, vamos aqui puxar um pouquinho da lógica, já que nós estamos falando de lógica humana, né? Se você acredita em Deus criador, você acredita que Deus criou tudo do nada. Um poder criador que criou tudo do nada, ok?
que não existia relvas, árvores, flores, plantas, animais, nem ser humano. Deus criou tudo a partir do zero, certo? Se você diz, eu acredito em Deus Criador, você acredita que Deus criou tudo do nada, ok? Se você acredita que Deus criou tudo do nada, fica fácil para acreditar que Deus vai ressuscitar os mortos, que Ele tem o poder para falar, haja, e as coisas aparecem. É o mesmo Deus que vai falar para os mortos, se refaçam, se recomponham, se tornem seres vivos e se levantem do túmulo. É uma coisa tão simples assim, não é? O problema é que a gente às vezes quer colocar Deus dentro da nossa mente. E a gente fala assim, eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas até que ponto eu realmente acredito? Até que ponto eu tenho realmente convicção disso? Não é? Eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, mas até que ponto eu realmente creio nisso? Porque se eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, fica muito mais fácil eu acreditar que os mortos ressuscitam, que Ele vai chamar à vida aqueles que morrerem nele. Agora, se eu não acredito que Deus é o autor, a fonte, é a origem da vida, e que Jesus ressuscitou dos mortos, eu estou acreditando em quê? Qual é a base da minha fé? Por isso que Paulo fala, se eu não acreditar nisso, a minha fé é inútil, é vã. Porque qual é a base da minha fé? Eu acredito num Deus morto, um Deus que morreu e não ressuscitou, então um Deus que está morto. Agora, o que um Deus morto pode fazer por mim? Você está entendendo? Então, se a fé que eu tenho é a fé num Deus que está morto, a minha fé não tem razão de existir. Mas eu acredito num Deus que ressuscitou. Eu acredito num Cristo vivo. E acreditando num Cristo vivo, eu acredito no Cristo que prometeu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É um negócio inusitado? É pela lógica humana inconcebível, a mente humana? É, porque foge da lógica. Mas a lógica desafia a fé. E a fé desafia a lógica. Você está entendendo? Porque fé é totalmente ilógico. Fé não tem nada a ver com lógica, né? Porque Deus não é submisso à lógica. Jesus Cristo não é submisso à lógica. Ele não se adequa, ele não se enquadra em nenhuma lógica. Se você olhar o exemplo que a gente deu agora, da ressurreição de Lázaro, 4 dias morto, foge da lógica. Se você olhar os milagres de Jesus, de 5 pães e 3 peixes, ele alimentar milhares de pessoas, ainda sobrar 12 cestos, isso foge da lógica. Se você ver Jesus caminhando sobre as águas, sem afundar, sem submergir, e ele ainda falando para Pedro, Pedro, venha, se você acredita que sou eu, venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Isso foge de qualquer lógica. Você está entendendo? A própria ressurreição dele, autorressurreição, vamos colocar dessa maneira, foge de qualquer raciocínio lógico. Assim como muitas outras coisas da Bíblia fogem de qualquer raciocínio lógico. Tem gente que fala, Jesus não vai voltar não. Se Jesus vier, vão matar ele de novo. Por quê? Porque pela lógica, Jesus não tem esse poder. Agora, Jesus foge de qualquer lógica, de qualquer raciocínio que tenha a ver com a lógica humana. Eu citei aqui alguns exemplos, alguns milagres que fugiram totalmente da lógica. O importante é saber que a fé desafia qualquer lógica humana. Ter fé é acreditar naquilo que aos olhos humanos parece impossível de acontecer. E aí que está o nosso grande desafio. Ter fé é acreditar que existe um Deus Criador, que esse Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele está cuidando de você, Ele está cuidando das pessoas que você ama, e Ele cuida até depois do fim, né? Como diz um coach aí muito
muito conhecido nas redes sociais. Deus cuida até depois do fim. Né? Isso foge da lógica. Você está entendendo? O importante é você se perguntar: eu acredito em Deus? Eu acredito que Deus criou o mundo? Que Deus é o criador de todas as coisas? Eu acredito realmente nisso? Se eu acredito que Ele é o criador, eu acredito que Ele pode recompor qualquer corpo tragado pela morte e devolver essa pessoa à vida. Que Deus abençoe muito você, sua vida. Que esse vídeo faça você parar para pensar, refletir. Que a sua fé seja cada dia mais forte, mais firmada no nosso grande e poderoso Deus Criador. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para o seu coração e para a sua vida. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.